À medida que as forças da Rússia continuam seu avanço vacilante em Pokrovsk, uma estratégia clara surgiu. Um ataque frontal à cidade logística não é viável, pois as defesas ucranianas são muito fortes. A Rússia está capturando áreas ao redor de Pokrovsk para cercar a cidade e facilitar ataques de todos os lados. Dobropilha é uma dessas cidades. Dias atrás, a Rússia comemorava avanços perto de Dobropilha. Porém, o cenário no campo de batalha ucraniano mudou rapidamente. A Rússia afirmou ter conquistado vilarejos próximos à cidade, mas não Dobropilha em si. A Ucrânia lançou contra-ataques, enfraquecendo os avanços russos na região. Primeiro, vamos voltar ao dia 13 de agosto. Naquela data, o Moscow Times informou que a Rússia avançava em direção a Dobropilha, no leste da Ucrânia, perto do principal alvo de Putin, Pokrovsk. Segundo o veículo, os russos ainda não estavam em Dobropilha. Eles capturaram duas vilas vizinhas, colocando a antiga cidade mineradora de carvão e possível base para atacar Pokrovsk em risco. O Ministério da Defesa da Rússia rapidamente celebrou os feitos de suas forças armadas em um comunicado. Os assentamentos de Suvorovo e Nikonarivka, na República Popular de Donetsk, foram libertados. Isso foi uma vitória para a Rússia, e o termo libertados reforça sua propaganda. A região de Donetsk sempre pertenceu à Rússia. O assentamento chamado Nikonarivka pela Rússia é conhecido como Zapofidne na Ucrânia. As forças de Vladimir Putin ainda não estavam em Dobropilha. Eles já avançavam, tomando duas vilas a 14 quilômetros da cidade. Com um avanço rápido, soldados do país avançaram até 100 quilômetros em partes de Donetsk em poucos dias. 14 quilômetros pode parecer longe, mas com o avanço russo, Dobropilha estava em risco. Até 12 de agosto, a Rússia fez seus maiores avanços em mais de um ano, segundo o Moscow Times e o Institute for the Study of War. Provavelmente, eles tentavam repetir a estratégia. As forças ucranianas tiveram que agir rápido. O objetivo era conter as forças russas que tentavam avançar para Dobropilha, informou o Long War Journal. No dia 13 de agosto, a Ucrânia convocou a Brigada Azov, que está entre as unidades de forças especiais mais letais e, por vezes, brutais do país. Eles tinham que impedir a entrada das forças russas em Pokrovsk, tornando a defesa de Dobropilha uma prioridade. A Brigada Azov foi ao X anunciar seu deslocamento. Dias atrás, o primeiro corpo Azov da Guarda Nacional da Ucrânia assumiu a defesa do setor de Pokrovsk, informou a brigada. A situação segue complexa. O inimigo tenta avançar aqui, apesar de grandes perdas em pessoal e equipamentos. Unidades dentro do corpo planejaram e executaram ações para bloquear as forças inimigas na área. Informações sobre os resultados serão fornecidas posteriormente. Não foi revelado muito nessa declaração, além do fato de que a Brigada Azov havia chegado. Esse era o objetivo. Foi um aviso à Rússia de que forças de elite ucranianas estavam indo resolver o problema de Dobropilha. Mesmo assim, organizar a defesa demoraria. A Brigada Azov precisaria coordenar com as unidades já envolvidas na defesa de Pokrovsk e das regiões ao redor. Além disso, a Rússia ainda estava avançando. Grupos de soldados russos já haviam infiltrado várias outras vilas nesse momento e estavam prestes a conseguir uma ruptura rápida, porém estreita, em direção à própria Pokrovsk. A situação era crítica e exigia total atenção da Brigada Azov e seus compatriotas. Dobropilha precisou esperar, e a Rússia aproveitou o atraso das forças de defesa. Em 18 de agosto, Pravda informou ataques em Dobropilha e Konstantinivka. Civis foram mortos, segundo o Pravda, que relatou 4 mortos, 7 feridos e danos a prédios residenciais, uma loja e um estabelecimento de alimentação. Talvez esse tenha sido um ataque pequeno. No entanto, também era um sinal de que as forças da Rússia estavam bem na porta de uma cidade que a Ucrânia não podia se dar ao luxo de perder. O Ministério Público de Donetsk compartilhou mais informações no Telegram. Em 18 de agosto de 2025, os ocupantes atacaram Dobropilha, lançando uma FAB 250 com um módulo UMPK, informou o escritório. Após o ataque na rua, uma mulher morreu e 3 homens de 26, 31 e 74 anos ficaram feridos. As vítimas tiveram ferimentos por minas, fraturas e estilhaços.
Imagens angustiantes também foram compartilhadas com a publicação, mostrando os corpos borrados daqueles que se tornaram vítimas do mais recente ataque da Rússia contra civis ucranianos. O uso das bombas Força Aérea Brasileira, 250 no ataque, foi preocupante. Essas munições soviéticas de 250 kg são muito potentes e a Rússia as transforma em bombas planadoras. Kits UMPK possibilitam ataques remotos a cidades e vilarejos ucranianos. Elas também podem ser lançadas em sua forma original por bombardeiros que voam diretamente sobre seus alvos. Em 18 de agosto, o promotor de Donetsk confirmou que Dobropilha foi atingida por uma FAB 250 com kit planador UMPK. O simples fato dessa bomba ter atingido o alvo mostrou que a Rússia estava ficando confiante o suficiente para lançar ataques aéreos contra Dobropilha, sem temer as defesas aéreas da Ucrânia. A Rússia não estava mais apenas batendo a porta de Dobropilha, ela estava esmurrando a porta e prestes a arrombá-la. Mas por qual motivo? Por que Dobropilha é relevante para os militares russos? Certamente não é uma cidade de importância tática, pelo menos no contexto mais amplo da guerra na Ucrânia. Fica a 77 quilômetros de Donetsk e não pode ser considerada um grande assentamento. Antes da invasão de Putin, viviam lá só 28 mil pessoas. Até 2025, cerca de 5 mil pessoas já haviam partido. A Rússia já atacou esse local antes, mas sempre à distância e sem ocupação terrestre. Em junho de 2014, durante a primeira campanha de agressão da Rússia contra a Ucrânia, Dobropilha foi um dos primeiros assentamentos que a Rússia bombardeou com seu grande sistema de foguetes de lançamento múltiplo, em um ataque que matou um civil. Em julho deste ano, apenas um mês antes de a Rússia avançar sobre a cidade. A Rússia atacou um centro comercial de Dobropilha com uma bomba Força Aérea Brasileira em um ataque aéreo. 2 pessoas foram mortas nesse ataque e várias outras ficaram feridas. Naquele momento, Dobropilha estava a pouco mais de 15 quilômetros da linha de frente. Em 18 de agosto, a linha de frente quase havia chegado, mas os ataques anteriores foram isolados. Forças russas lançaram bombas JBAB na cidade para mostrar que estava no radar de Putin e poderia ser atacada. Até então, Dobropilha era considerada um assentamento pouco relevante. Isso mudou quando a Rússia adotou a estratégia de cerco de Pokrovsk, que mencionamos anteriormente no vídeo. De repente, Dobropilha se tornou muito mais importante. Se fosse capturada, poderia servir como uma base de lançamento para ataques contra Pokrovsk. Talvez até mesmo sendo o ponto de partida para uma incursão no que a Rússia via como uma cidade cada vez mais vulnerável. A Rússia já tinha entrado em partes de Pokrovsk quando a Força Aérea Brasileira 250 atingiu Dobropilha. Na verdade, ela havia penetrado e depois foi expulsa pela Brigada Azov e várias outras unidades até o dia 18 de agosto. Você descobrirá assistindo ao nosso vídeo sobre a Brigada Azov em agosto. Ser expulsos de Pokrovsk não indica saída das forças russas. Eles mudaram o foco para a estratégia de cerco e Dobropilha ficou na linha de fogo. Isso nos leva ao dia 19 de agosto e à contra-ofensiva ucraniana, quando a Euromaidan Press relatou piora na situação. Para Dobropilha, a Rússia tomou outra vila, Dorozhnya, ao sudoeste de Dobropilha. As forças da Rússia pareciam tentar um cerco dentro de outro cerco. Primeiro, cercar Dobropilha até que a cidade pudesse ser tomada, depois usar Dobropilha para completar o cerco e o consequente isolamento de Pokrovsk. A ofensiva estava em andamento e a Rússia estava no meio da tentativa. No entanto, as forças de Putin não consideraram a possibilidade de que a Ucrânia pudesse lançar um contra-ataque. A base do esforço de penetração que havia permitido à Rússia chegar a Pokrovsk já estava desmoronando graças à Brigada Azov e aos defensores da cidade. As forças crescentes da Ucrânia voltaram sua atenção para Dobropilha em meados de agosto, com o objetivo de cortar completamente a base da penetração russa. A prioridade era resolver o cerco de Dobropilha. A Euromaidan Press relata que o observador militar ucraniano Konstantin Mashevets afirmou que a Ucrânia fez isso ao focar nas vilas de Zapovidny e Dorozhnya. Ambas haviam sido ocupadas pela Rússia. Nenhuma delas permaneceria sob essa ocupação por muito mais tempo. A Ucrânia libertou 2 vilas, aliviando a pressão no sudeste de Dobropilha e impedindo o cerco russo à cidade. A Ucrânia foi além.
Em 14 de agosto, imagens geolocalizadas foram publicadas e confirmadas 4 dias depois. Mostrou forças ucranianas capturando alguns soldados russos em uma barreira de vento a sudoeste de Petrivka, que, segundo a Euromaidan Press, fica a nordeste de Dobropilha. Até 17 de agosto, as forças ucranianas retomaram Zoloty e Kolodiaz. Mais soldados russos foram capturados, como mostram imagens aéreas no X, e a Ucrânia voltou a hastear sua bandeira em Zoloty e Kolodiaz. Forças russas enfrentaram dias difíceis após avançarem para Dobropilha recentemente. O território recuperado pelo contra-ataque ucraniano era visto pelas forças russas como trampolim para Dobropilha. O cerco estava completo. Então, de repente, o círculo foi rompido, assentamentos foram retomados e soldados russos estavam sendo capturados, forçando uma retirada. A Rússia começava a enfrentar dificuldades. Segundo o Ukraine Wire, o Institute for the Study of War apontou que forças russas têm dificuldade em transformar um avanço tático perto de Dobropilha em progresso operacional mais amplo. Outra prova do sucesso da Ucrânia veio do coronel Viktor Tragubov, porta-voz do grupo de forças de Dnipro. Ele disse que as forças da Ucrânia conseguiram esmagar uma saliência russa, que é uma protuberância geralmente estreita no campo de batalha, indicando o avanço de tropas em uma área específica que tinha como alvo o eixo de Dobropilha. Elementos de infiltração foram isolados, confirmou o coronel. A perda dessa saliência indica que a Rússia não conseguia mais abastecer as forças que quase tomaram Dobropilha dias antes. A perda dessa saliência prejudica muito a Rússia. Qualquer pequena penetração já é positiva para o país. Isso faz parte de romper uma linha defensiva. A estratégia da Rússia é abrir uma brecha nas defesas ucranianas com poucas tropas e se fixar no território conquistado. Essas forças se fortificam e preparam o terreno para a passagem de mais soldados. Lenta, mas seguramente, o saliente se amplia a cada metro extra conquistado em sua largura, permitindo que mais soldados avancem. Uma penetração que antes era estreita se alarga e a linha de frente evolui à medida que as forças inimigas são empurradas ainda mais para trás. Se esse era o objetivo, a Rússia fracassou, pois o contra-ataque ucraniano isolou o saliente russo de qualquer apoio. Não houve alargamento da penetração, apenas o fechamento da brecha, o que resultaria na eliminação dos russos, que avançavam próximos a Dobropilha. Onde tudo deu errado para a Rússia. Além de subestimar a capacidade da Ucrânia de lançar um contra-ataque tão forte contra os assentamentos que havia tomado perto de Dobropilha, a Rússia simplesmente não conseguiu se mover tão rapidamente quanto as forças mais ágeis da Ucrânia. Machevets destaca segundo a Euromaidan Press. Ele afirma que a Rússia respondeu ao avanço ucraniano tentando usar partes do 8º Exército de Armas Combinadas e da 150ª Divisão de Fuzileiros Motorizados para contornar Volodymyrivka, a leste dos combates. A manobra visava flanquear as forças ucranianas que pressionavam os 51, o exército russo, entre Zapovidny e Novotoretsk, segundo a Euromaidan Press. No entanto, a Ucrânia já estava vários passos à frente da tentativa de flanqueamento russa. Suas forças no lado oeste do saliente russo estão avançando muito mais rápido do que essas unidades limitadas, o que significa que a Ucrânia pode cortar a Rússia no caminho. Os soldados que tentaram o flanqueamento foram parados imediatamente, assim como seus veículos. Com a Ucrânia revertendo a situação com manobras de flanqueamento para forçar a rendição russa perto de Dobropilha, em 19 de agosto, as poucas forças russas na região enfrentam pressão crescente. Inclui tropas russas da 5ª, 110ª e 132ª que estavam na penetração inicial. Brigadas de fuzileiros motorizados estão totalmente isoladas e foram flanqueadas com sucesso pelos defensores da Ucrânia. Eles estão isolados e travando uma batalha perdida, levando-os a se fragmentarem sob a intensa pressão que está sendo colocada sobre eles. Dizem que a pressão cria diamantes, mas agora parece que vai gerar mais baixas russas. A Euromaidan Press informa que blogueiros militares russos dizem que as forças russas chegaram a esse ponto, tentando segurar uma faixa de 24 quilômetros para manter seu saliente aberto. A brecha que permitiu a aproximação de Dobropilha está se fechando, deixando os soldados mais vulneráveis, alertou um blogueiro militar russo.
O avanço é profundo demais para uma largura tão estreita, deixando-o vulnerável a contra-ataques, segundo a Euromaidan Press. Logo ouviremos que a brecha foi fechada e Dobropilha está segura novamente, ao menos por agora. A Ucrânia reagiu fortemente quando a Rússia pensou que conquistaria um território vital. Isso nos faz questionar: o que vem a seguir? Em Dobropilha e nas tentativas russas de conquistar Pokrovsk, a Ucrânia não pode se acomodar. Com o fracasso em Dobropilha, a Rússia focou esforços em outros territórios, como Radinska, Lain, sudeste de Dobropilha e norte de Bukrovsk. Esse assentamento tem sido um alvo russo desde pelo menos 14 de agosto. Segundo a Censornet, citando o relatório do OSGT Dnipro, o inimigo foca em capturar Radinska. Nas últimas 24 horas, realizou pelo menos 7 ataques mal-sucedidos. As forças de defesa contêm e destroem o inimigo superior. Então, a Rússia não está desacelerando, só está se movendo em direções diferentes na tentativa de completar o cerco a Pokrovsk. Com Dobropilha quase garantida para a Ucrânia, a Rússia tenta abrir novos acessos à cidade que quer conquistar, mas a Ucrânia segue defendendo bem. As forças ucranianas bem-sucedidas em Dobropilha podem avançar para enfrentar novos ataques russos. Mas essa é uma questão tática que cabe à Ucrânia responder. Afinal, soldados saindo da cidade que está em processo de ser retomada podem deixá-la vulnerável mais uma vez. A falta de apoio aos defensores em Radinsk pode levar à invasão do assentamento, forçando a situação de qualquer forma. A Rússia seguirá fazendo esse tipo de pergunta à Ucrânia para manter a pressão sobre Pokrovsk. Sobre Pokrovsk, é difícil prever o futuro do centro logístico usado pela Ucrânia desde o início da invasão de Putin para abastecer tropas no Donbass. Já mencionamos que a Rússia conseguiu penetrar na cidade uma vez em agosto, mas foi rapidamente repelida. Putin fez da conquista de Pokrovsk uma meta central da ofensiva russa de verão. Tão determinado estava o líder da Rússia em alcançar esse objetivo que ele dedicou mais de 10.000 soldados russos para que isso acontecesse. Segundo Oleksandr Siersky, comandante-chefe do exército ucraniano, essas tropas usam táticas de infiltração total para romper as defesas da Ucrânia. Isso muda a tática tradicional russa contra as defesas ucranianas. Com muita infantaria e unidades mecanizadas, as de infiltração são menores e ágeis, dificultando a resposta da Ucrânia. E tanto em Pokrovsk quanto perto de Dobropilha, vimos que essa estratégia pode ser eficaz. É verdade que a Rússia está tendo dificuldades para dar continuidade, porque seus grupos de infiltradores não estão sendo apoiados por contingentes maiores de tropas, antes que a Ucrânia possa montar defesas. Mas é uma tática que está funcionando até certo ponto. A Ucrânia provavelmente enfrentará esses infiltradores em Pokrovsk nos próximos meses. Uma coisa é certa, Putin não terá Pokrovsk até o final do verão. Faltam menos de uma dúzia de dias para acabar agosto. E os poucos sucessos que as tropas da Rússia tiveram naquela direção de Pokrovsk foram revertidos quase tão rapidamente quanto aconteceram. A Ucrânia parece ter adotado uma estratégia de armar armadilhas para infiltrados russos. Quando esses grupos de infiltração rompem, são flanqueados, cercados e eliminados. Talvez possamos começar a ver a Ucrânia provocando ativamente a Rússia a tomar pequenos assentamentos, apenas para realizar uma resposta semelhante ao que aconteceu perto de Dobropilha nos últimos dias. A pressão não vai diminuir ao redor de Pokrovsk. Putin pode ter aceitado que a cidade não será ocupada pela Rússia até o fim do verão, mas ainda quer tomá-la. A questão agora é: a defesa da Ucrânia vai ceder ou a Rússia perderá os mais de 10.000 soldados enviados por Putin para tomar Pokrovsk? Só nos resta esperar pela resposta. Ficar sem mão de obra é uma possibilidade real para a Rússia, enquanto ela avança lentamente na conquista do território ucraniano. Cada milha quadrada conquistada custa caro para a Rússia. Putin está prestes a destruir completamente a Rússia, e ele fez isso em troca de apenas 0,97% da Ucrânia, capturada em quase 3 anos. Veja o que isso significa para a Rússia em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos em Pokrovsk e arredores. E como sempre, obrigado por assistir.